Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu só não sou ainda esse pregador do mundo, né? Do Brasil ainda. Mas que a agenda é corrida é verdade, né? Então, mas deu certo, né? Eu só tenho 2 datas, né? No futebol diz assim, data FIFA. Eu só tenho 2 datas livres nos sábados durante o mês. É a primeira e a terceira. O resto já é tudo fechado o ano todinho. E deu certo, né? Edson reservou aí. Reservou para vocês aí. Quase que eu causo uma confusão ministerial. Não é sem querer, aquele negócio, você se envolve numa confusão sem querer. Foi isso que ia acontecendo. Mas vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 4. Eu tenho um vício de pregar no texto que me dão como divisa de uma temática, alguma coisa assim. Então, que bom que está certo, né? Vocês acreditem quando vocês abrem que uma vez eu fui convidado, já que já teve uma história, eu vou contar outra agora. Eu fui convidado a pregar em uma igreja e me deram um tema e um texto, né? Que chama de tema e divisa, né? E quando eu fui estudar, a divisa não tinha nada a ver com o tema. Aí eu disse, eu prego o tema ou a divisa? Eu preguei a divisa, irmão, e a confusão ficou para quem fez. Preguei a divisa e o pessoal ficou meio que olhando assim, rapaz, tinha alguma coisa mal encaixada aí, porque o tema não está aparecendo na pregação. Eu disse, fazer o quê, né? Tiago, capítulo 4, e aí eu quero ler com vocês o verso 17, mas eu vou trabalhar todos os versículos do capítulo 4. Se alguém vai pregar depois de mim nesse tema, ficou mais fácil agora, né? Ou mais difícil, né? Tiago 4, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Deus, obrigado, Senhor. Privilégio nosso poder nos reunir diante do Senhor, porque outrora nem perante a face do Senhor nós podíamos chegar, porque se chegássemos como pecadores não regenerados diante do Senhor, um fim era certo, Senhor: a perdição, porque o Senhor é santo, sublime, alto, grandioso, majestoso, Senhor. Mas o Senhor teve graça e aprove ao Senhor nos chamar em teu Filho Jesus, e agora a gente pode aqui na terra estar diante do Senhor dos céus, louvando, adorando e engrandecendo o teu nome, e o Senhor recebe o nosso louvor e adoração por causa do teu Filho Jesus. A justiça dele nos santifica diante do Senhor, e agora nós temos acesso e com ousadia e intrepidez podemos nos colocar diante do Senhor na certeza de que tudo aquilo que pedimos, pensamos e adoramos, o Senhor recebe como aroma suave às tuas narinas, Senhor. Então, muito obrigado. Obrigado também pela palavra lida e por tudo que já aconteceu neste culto. Fala conosco nesta noite. Nosso coração quer ouvir a tua palavra, Senhor. Dá graça a quem fala, porque ninguém é apto para falar as verdades eternas do Senhor. E dá graça a quem ouve, porque que ouvido humano e coração humano estaria preparado para receber uma semente tão valorosa como a palavra do Senhor? Então manifesta a graça aos nossos corações, e a gente sai daqui com a certeza de que o Senhor nos visitou da exposição da sua palavra. Então, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Bem, no meu tablet diz que é 7h36, não estou vendo nenhum relógio na minha frente, então dou glória a Deus e não sei a hora que termino. Tem uma ali? Eu tenho problema de vista, não estou nem enxergando. Então vamos lá. Algumas informações preliminares sobre o livro de Tiago. Se ninguém nunca disse, vou dizer pela primeira vez, mas alguém já deve ter dito. Tiago aqui é o meio irmão de Jesus. Meio irmão por quê? Porque Jesus nunca será irmão pleno de nenhum ser humano, porque Jesus é Deus, mas também é homem, e jamais deixará de ser na glória quando lá chegarmos, ou melhor, nos ares, quando com ele nos encontrarmos. Quem é que nós veremos lá? É o Deus Jesus e o homem Jesus.
porque ele jamais deixará de ser homem. Então Jesus, aqui Tiago é o meu irmão de Jesus, que é líder da igreja sede, pastor Orlando, da igreja mãe, né? Que aqui a gente é filho da mesma mãe, viu? Eu e Orlando somos pastores da mesma mãe e dirigimos uma igreja que é filha da mesma mãe. Então, Orlando, a gente é irmão, além de Jesus como igreja, não é? Que é da IBNC. Então, Tiago é líder da igreja mãe, a igreja de Jerusalém. E essa carta foi escrita, olha o tamanho do tempo, entre 44, que foi quando começou a perseguição, que gerou a diáspora, quando os crentes tiveram que forçosamente, por Deus também manda perseguição, viu, igreja? Quando a gente está acomodadozinho, naquela vida mais ou menos, aí deixa eu dar uma pitadazinha aqui nessa vida, aí então bota alguém, um mensageiro de Satanás, para esbofetear a nossa cara, para a gente clamar por mais graça. Deus às vezes faz isso. Aí Deus mandou a perseguição em Jerusalém, num instante a igreja cumpriu o ídolo do Senhor, que era em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. O povo estava muito bom em casa em Jerusalém. Então, essa carta pode ter sido escrita em 44, mas também pode ter sido escrita até 62, que foi quando ele morreu. Quando foi? Entre 44 e 62. A gente não sabe exatamente a data da escrita dessa carta. E Tiago aborda aqui basicamente 6 temas. Eu não vou pregar nos 6, mas ele aborda 6 temas. E aí eu gosto de envolver você, porque eu vou falar muito, você pode se perder. Se você for que nem eu, tiver um TDAH, você vai se perder já já. Então eu fico chamando você o tempo todinho para você não se perder. Então eu começo a chamar agora, repita comigo. Primeiro tema é perseverança. Capítulo 1 todinho, Tiago está falando sobre perseverança. Segundo tema, repita comigo, fé. Capítulo 2, Tiago vai se dedicar a escrever sobre a fé. Terceiro lugar, repita comigo, a língua. Eita, bicho mordaz. Esse a gente vai falar hoje também, viu? Ele fala disso no capítulo 3, verso 1 ao 12. Repita comigo o quarto. Esse é mais longo. O contraste entre a sabedoria do céu e a sabedoria da terra. Não precisa repetir mais, mas vou completar. Entre a sabedoria que vem de Deus e a sabedoria que a gente, ser humano, acha que tem. Quarto. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto. Não é o quinto. Quinto. Repita comigo, é um pouquinho longo também. A submissão à vontade de Deus. Está exatamente no capítulo 4. Ou seja, hoje, embora que o tema não seja esse, mas a gente vai falar sobre a submissão à vontade de Deus. Quando vocês estão pensando no capítulo 4 de Tiago, vocês estão pensando, refletindo sobre essa vida submetida à vontade de Deus. Então é isso que a gente vai pensar hoje. Quinto, sexto e último tema, a paciência. A paciência. Não perde o ônibus não, fica no ônibus, senão fica na parada, viu? Então o nosso texto, como eu já falei, pertence ao trecho, à temática que fala sobre a submissão à vontade de Deus. E se vocês trazem um tema, como é o tema de vocês mesmo? Não diga o seu coração. Ah, tá aqui, né? Faltei combinar com o mesário para não colocar aqui. Porque, irmão, eu já fui pregar numa igreja, congresso de jovens, aquela animação toda, não sei o quê. Eu disse, qual é o tema? Não estava aqui. Ninguém sabia o tema. Aí eu tive que dizer o tema para ele repetir comigo. Já pensou? Faltei combinar com você, Jesus. Senão a gente não tinha botado isso aí, né? Porque ele foi um menino da Jesus. Se vocês querem pensar na temática, né? Não siga o coração. E nesse texto de Tiago, sabe o que eu entendo, irmãos? Depois que eu estudei filosofia, tudo eu penso agora, né? Sabe o que eu entendo? Eu entendo que vocês querem pensar nas observações feitas por Tiago sobre o contraste entre, de um lado, os nossos desejos carnais e do outro lado, os desejos espirituais de Deus. Então, o que é que a gente quer fazer hoje? Eu espero que Deus dê graça para a gente chegar no fim e dizer assim, conseguimos. É pensar assim em minha vida, e aí diga assim, em minha vida. Porque veja, essa mensagem não é para a igreja, ela é para você. Porque às vezes a gente recebe uma mensagem assim, Deus falou com a igreja. Não, irmãos,
Deus não falou com o coletivo. Deus falou com o indivíduo. Deus falou com você. Deus trouxe você aqui para adorá-lo, mas para ouvir esta palavra. Que palavra? O contraste entre os desejos carnais que estão em nosso coração. Embora sendo redimidos, ainda somos pecadores. Eles estão em nós, mas do outro lado também tem um outro desejo que nós devemos viver na realidade. É sobre esses desejos que a nossa vida deve estar pautada, que são os desejos de Deus. Então é isso que a gente vai pensar, e porque são dois tipos de desejos diferentes, a gente vai fazer duas mensagens em uma. Primeira mensagem, a gente vai falar sobre 5 desejos que estão em nosso coração. Ou seja, a gente vai pensar em 5 desejos carnais que estão em nossos corações, ok? Se der tempo eu falo disso. 9, vai dar 8. Se eu conseguir chegar ali, eu não tenho até quanto mesmo. Diz aí, porque eu lá na igreja eu vou embora, eu sou pastor, ninguém vai brigar comigo, né? Aqui eu sou pastor não. Eu sou também, Orlando. Então pronto, então eu não vou me preocupar com o tempo. Então veja, os 5 primeiros pontos a gente quer falar sobre, pensar sobre os desejos da carne que estão em nosso coração. Quando terminar os 5 primeiros pontos, aí você vai achar que terminou. Não, começará o segundo. Qual é o segundo? As 6 orientações divinas, os 6 desejos espirituais de Deus para mim e para a tua vida. Alexandre baixou ali, porque eu falo gritando mesmo, Alexandre. Eu sou daquele da Assembleia, aqui que sai gritando. Aprendi com Orlando, quando a gente ia fazer missão junto. Então vamos lá. Primeira lição, a gente está falando sobre os desejos da carne. Primeira, repita comigo. O desejo pelos prazeres carnais. Olha, verso 1 ao 3. 1 ao 3. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Veja, se Deus mandou Tiago dizer isso à igreja de Jerusalém, vocês acham que nós, de Camaragibe e Recife, somos mais bonitinhos que a igreja de Jerusalém? Então o que é que tem entre nós? Brigas e contendas. De onde procedem essas coisas? De onde, continua ele, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Verso 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Verso 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Meus irmãos, antes de tudo, a gente viu que a carta foi escrita entre 44 e 62, é um tempo longo, mas foi aí. Só que antes disso, Jesus ressuscita entre 29 e 30, final de 29 e início de 30, é assunto ao céu depois de 40 dias, promete o Pentecostes depois de mais 10 dias, 50 dias, e a gente lê Atos 2, 42, 47, logo após esse Pentecostes, a gente diz assim: uau, que igreja! Né? Amanhã eu vou pregar lá na igreja em Atos 2, pela 10ª, não sei quantas vezes lá. Que igreja a gente olha para Atos 2? Não é assim? Mas irmãos, aqui a gente está 14 anos depois, ou 24 anos depois, ou quase 30 anos depois daquela igreja, uau, a igreja primitiva. E o que é que Tiago agora está combatendo na igreja? Briga, percebe? Olha, passou pouco tempo da ressurreição, ascensão, derramada do Espírito Santo, o povo tudo falando em linguinha. E o que é que já acontece na igreja? Briga, confusão, contenda. Por que isso, irmão, se tornou o cenário da igreja, não apenas de Jerusalém, né? Por que isso se tornou o cenário da igreja? Porque a gente vai ler Filipenses, está lá dizendo, Paulo, é Evódia e Sinque. Tem Evódia e Sinque aqui? Não, ainda não. Tem não. Então louvado seja o Senhor. Nem literalmente, nem virtualmente, né? Então Paulo está dizendo as duas para pensar concordemente no Senhor, porque elas estavam dividindo a igreja de Filipe. Percebe? Paulo também vai
falar aos Efésios e aos Romanos, sobre essa quebra da inimizade entre judeu e gentil. Então vejam, irmãos, que essa briga, essas contendas, elas passaram a fazer parte da igreja, mas não por causa da vontade de Deus, mas por causa dos nossos prazeres carnais. Prazeres carnais. O irmão ensinou aqui, cadê ele? Ali. Eu lhe vi, viu? O irmão ensinou aqui, qual é o seu nome? Gabriel. Gabriel ensinou aqui. Mas o que Gabriel ensinou aqui não é uma encenação. É a mais pura realidade, irmão. Eu não duvido, olha para mim, não conheço quase ninguém aqui, mas conheço algumas pessoas. Mas eu não duvido que aqui entre nós tem gente que quando vem fazer alguma coisa pensa exatamente assim: se não fosse eu, a coisa não acontecia. Aqui, lá na IBPV tem também? Tem, com toda certeza. Porque, irmãos, isso é a carne gritando como se nós fôssemos a última, se você tomar Coca-Cola do deserto. Porque hoje está uma vibe meio fit, né? É água com gás, etc. Entende? É o prazer carnal de autoexaltação, de vanglória, de ser visto mais do que ser certo, de receber mais atenção do que ser holofote para Cristo. Isso é um prazer carnal, irmãos, que milita dentro de nós, que habita dentro de nós e que quer ser soberano em nosso viver, em nossas ações. Então, de onde vem as guerras? De onde vem a briga? De onde vem a contenda de guerra? Aqui nessa guerra bélica, não, Ucrânia e Rússia, Israel com Gaza, com aquelas coisas lá. Essa guerra aqui é guerra de briga mesmo. É que no popular, aqui em Camaragibe, a gente chamaria de cachorrada. Isso. É cachorrada. É o disse-me-disse. É aquela fofoquinha. É o leve trás. É a difamação. É a calúnia. É o puxar o tapete de outro. Na igreja não tem isso não. Só tem no meio corporativo. Que conversa. É exatamente isso. A gente se deixa levar por um coração que ainda clama por carne. E é aí que nascem as brigas. É aí que nascem as lutas. É aí que nascem as disputas. É aí que o corpo se divide. Porque também tem aquele negocinho, né, irmão? Às vezes eu não gosto de falar, mas gosto de ouvir. Né? Eu não falo, não falo. Mas quando alguém quer falar, como é, irmão? Né? Já? Opa, conta aí. Foi mesmo, foi. Bem que eu desconfiava. Aí já botou o óculos. É daí que surge a briga. Tá, jovens? É daí que surge. É dessa coisa que a gente não se contém às vezes e quer dar lugar. Mas a carne, não ao Senhor. Então essa é a primeira denúncia, diria eu, que Tiago faz acerca dessa situação caótica que surgiu na igreja e que há em toda a congregação. É quando a gente deixa a carne reinar em nossos corações e por meio disso as lutas, as guerras, as contendas, as divisões, isto toma conta do nosso lugar. Mas, meus irmãos, isso nos leva a um segundo problema que Tiago fala. E aí repita comigo de novo. A consequência de desejar os prazeres carnais. Veja, eu foquei aqui prazer carnal no sentido da disputa, da briga, da coisa, porque é o assunto, tá? Mas você sabe que prazer carnal, né? Ó, moleque, né? Então, mas aqui eu estou focando só nesse aspecto, que é o aspecto discutido no texto. Então, veja, se eu me deixo levar por esses prazeres carnais que meu coração ainda clama e que são a razão de toda briga, discussão, facção, divisão na igreja, qual é a consequência disso? Tudo que a gente faz tem uma consequência, sejam coisas boas, sejam coisas ruins. O nome disso é a lei da semeadura. Aquilo que eu planto também será aquilo que eu vou colher. Olha o verso 4. Tiago diz assim: infiéis. Eu não sei se tem alguma versão aqui que diz assim: adúlteros. A ideia é adúlteros. Ou seja, é alguém que tem uma relação com alguém ou uma aliança com outro, e ele vai e quebra essa aliança se prostituindo com o terceiro, seja quem for.
Então é como se você tivesse uma aliança com Deus, que é o caso aqui, mas você se vendesse a outro e rompesse essa aliança que você tem com Deus, que na realidade foi Deus que teve com você, e você deixa Deus, ou temporariamente se entrega a outro que não ao Senhor. Então Tiago começa dizendo que a primeira consequência de se entregar aos prazeres da carne, que estão no nosso coração, é que nós nos tornamos adúlteros. Uma palavra não tão bonita, prostitutos. Prostitutos. E ele diz: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Olha a consequência. A consequência de deixar os prazeres carnais governarem a nossa vida é que nós não apenas nos tornamos adúlteros ou prostitutos, mas nós nos colocamos numa condição de inimigos de Deus. Irmão, você já pensou ter um inimigo na sua rua? Aquele que quando você vai chegando, ele está ali querendo armar uma conspirata contra você, querer pegar você, machucar você, denigrir você, fazer alguma coisa contra você. É bom, irmão? Hein? Deve ter gente aqui que gosta. Porque só alguns disseram que não é bom. É bom, igreja? Não. Agora todo mundo entendeu. Agora veja. Se é o teu vizinho, você pode desviar, você pode tentar pacificar, você pode tentar resolver o conflito. E se você for aquele crente que ainda não teve aquela mudança, né? Porque veja, isso é uma diferença entre crente e nascido de novo, viu? Se você é um crente ainda que não nasceu de novo, você diz: deixa ele vir que eu pego ele. É o crente que ainda não nasceu de novo, né? Ainda está na força do seu braço mortal. Aí você ainda consegue resolver, né? Porque é o outro igual a você, né? Talvez com mais músculo, menos músculo, um meio chutinho, mas não é assim? Aí você resolve, né? Mas aqui você estará se tornando inimigo daquele que ninguém pode. Quem pode contra Deus, irmão? Quem pode contra o Senhor? Se a própria palavra diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem pode contra Deus, irmão? Mas quando eu me deixo levar pelos prazeres carnais, eu me coloco numa condição de inimizade com Ele. Com Ele. E ele diz: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo do Deus. O mundo aqui não é o cosmos, o universo. O mundo aqui é um sistema de vida que tira Deus da equação. É o que a gente também chama, uma palavra bonitinha em filosofia, secularismo. É uma vida do século. Deus não existe nada que transcende essa matéria, esse físico, o nosso olhar. Não existe nada espiritual. Não existe nada depois da morte. A morte é o fim de tudo. Não existe nada disso. Não existe anjos, não existe demônios, não existe o Espírito Santo, não existe nada disso. Porque a vida se resume ao que eu vejo, ao que eu toco, ao que eu sinto. É a vida dos sentidos. Entende? Então, o mundo é esse tipo de vida. E esse tipo de vida, ele não está aí fora, viu? Esse tipo de vida está assim, ó. Diga assim: aqui, ó. Aqui. Na realidade, deixa eu corrigir. Porque aqui, meu Deus, só tem um coração velho batendo, que pulsa sangue, joga para lá, entra, sai, né? Então não é aqui. Mas quando a Bíblia está falando de coração, ela está falando daqui. Esse mundo, ele está aqui, brigando contra o mundo que está lá e que Deus, pelo seu Espírito, plantou cá. Glória a Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente está falando de um inimigo que está fora. Então eu tenho que lutar contra o mundo, eu tenho que massacrar o mundo, pisar no mundo. Aí o jovem canta aquela: eu fui em terreno inimigo e pisa na cabeça de Satanás, debaixo dos meus pés, debaixo. Eu fui para o acampamento, os crentes lá, debaixo do meu pé, Satanás, debaixo do meu pé. Satanás está rindo tanto. Eu disse: Satanás está rindo, eu lá pensando essa loucura. Meu Deus, e o pior é que os menininhos aí estão tudo acreditando que Satanás está debaixo dos pés dele. E Satanás deve estar dizendo assim: deixa eles acreditar, pastor. Deixa, eu estou lá embaixo, ele tudo me amassando. Percebe? Aí está falando, pensando sempre que o inimigo é aí fora, é do portão da igreja para lá. Irmão, o inimigo, ele está dentro
O inimigo é meu eu, é meu ego. Entende que eu quero ser o centro, é meu egocentrismo, eu quero ser o centro. E a minha luta é contra isso o tempo todo. Eu venho aqui e faço uma oração. Aí Jesus quer derramar seu fogo, aí derramou o fogo. No outro domingo, vamos chamar alguém para orar. Chama quem? Eu de novo. Aí eu já venho orar e digo, meu irmão, tá vendo que sou eu mesmo? Eu quero me desviar disso aqui, mas Jesus quer que seja eu mesmo. Aí lá vem eu. Percebe? Até a gente fabrica os ídolos dentro da igreja. A gente fabrica isso aqui, a gente produz isso aqui. Então esta é a nossa luta. E se a gente se entrega a isso, irmão, mesmo estando aqui dentro, a gente se torna infiel. E se tornando infiéis, dançando, batendo, cantando, levando um folheto, evangelizando, indo para a Bolívia. Eu posso estar fazendo tudo isso, mas fazendo não para a glória daquele que vive em mim, mas fazendo para que meu nome seja reconhecido. E quando a gente voltar para dar relatório, a igreja me veja aqui na frente, com a camisa da Tribos. É bom conhecer o contexto da igreja, que você até posso falar. Porque eu já fiz parte da... Como era da renda? Guerreiro de Missões. Continua também? Está vivo ainda? Ô, mano, me chama. Eu sei que a minha agenda é difícil, né? Já foi dito aqui, mas eu vou com essa coisa. Manda uma mensagem, manda um zap, meu. Então entende, a consequência de desejar os prazeres carnais é ser inimigo e infiel, adúltero. E isso nos leva a outro perigo. Repita comigo. A consequência de permanecer desejando os prazeres carnais. Verso 6. Olha o verso 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dos humildes eu falo depois, é lá no final. Agora eu quero falar da outra parte. Se eu mantenho a minha vida fundamentada nos prazeres carnais, que estão aonde? Lá fora? Não. No mundo? Não. Estão aonde? Se eu mantenho isso, qual é a consequência na igreja? Guerra, briga, divisão. É isso? Mas qual é a consequência diante de Deus? Eu me torno infiel e inimigo. Qual é a outra consequência diante de Deus? É que Deus agora passa a resistir à minha pessoa. Resistir à minha pessoa. Mas Deus não é um Deus de amor? É, e quem disse que Ele não é? Mas esse Deus de amor é santo, é justo, é reto, é puro. Ele não negocia sua glória, Ele não vai relativizar o que Ele é, nem o que Ele escreveu, nem o que Ele determinou por causa de você. É você quem tem que negar a si mesmo e seguir a Ele. Não é Ele que tem que se esvaziar de si mesmo para você seguir no seu padrão a Ele. Ele não muda o padrão de santidade dele. Não muda. Então é você que tem que se dobrar e permanecer desejando, irmãos, os prazeres mundanos diante desse Deus. É você assinar um atestado de soberba. Sabe quem é o soberbo? É o incorrigível. É aquele que não aceita a correção. É aquele que acha que tudo que ele faz, que tudo que ele é, que tudo que ele diz é a mais pura verdade. Na realidade, o soberbo entende que só ele sabe das coisas. Só ele faz as coisas do jeito certo. Só ele. E esse soberbo está dentro de quem, irmãos? De nós. É um leão lá dentro. Eita, leão. Está jogando. É um leão dentro de nós. Você está olhando o celular no lado do outro. É um leão dentro de nós. Soberba está lá. Entende? A soberba está lá. E qual é a consequência, irmão, de viver na soberba? É Deus resistir a nós. Porque Deus não suporta o soberbo. Por que Deus não suporta o soberbo? Porque o Salvador Jesus Cristo, que salva os pecadores, foi o servo do Senhor. Amém. Deus em si mesmo, irmãos, só existe a salvação para nós porque Deus decidiu descer do céu e nos salvar. Obrigado.
A gente faz a missão, mas a missão não é nossa. A missão é dele. Ele é o maior missionário do mundo. Ele é o primeiro missionário do universo. Ele fez a criação caiu e ele disse: eu vou redimir. Ele não veio perguntar se a criação queria redenção, ele veio redimir. Ele veio refazer o que a gente destruiu. Porque a gente não tem poder de desfazer as obras do Senhor. É isso que Satanás quer fazer, desfazer as obras do Senhor. Mas o dia a dia prova que Satanás não tem poder algum para desfazer o que Deus fez. Então, irmão, se eu continuo permanecendo, alimentando esses desejos carnais no meu coração, a consequência é que Deus também vai começar a resistir a mim. Mas essa soberba, ela também se evidencia de outra forma. Repita comigo: a soberba se manifesta no meu falar. Verso 11 e 12, olha o que diz o texto. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Eita, irmão, aqui é sério. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e aquele que pode fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Mano, esse Tiago é meio engraçado, né? Porque há um certo tom de ironia aqui, né? De ironia. E olha só, eu me mantenho na soberba, alimentando os desejos carnais no meu coração. Aí, quando eu sou assim, ou estou assim, a consequência imediata é falar dos outros. Porque ninguém presta, só eu presto. Se só eu presto, eu tenho que divulgar o que presta, né? Eu tenho que falar o que presta? Quem é que presta? Então eu tenho que falar de... E se os outros não prestam, eu tenho que falar dos outros. Então é o resultado imediato. Logo, presta atenção. Se alguém fala do outro para você, saiba que ele fala de você para o outro. Aí você fica feliz assim, dizendo: menino, olha como ela confia em mim. Veio falar de fulana. Menina, eu sou muito importante, tá vendo? Ela veio falar. Abestada. No outro dia, ela tá com a outra irmã, falando de tu. Aí a outra irmã também. Minha irmã fulana, e é da liderança. Olha, é da liderança. Eu não sei nem quem é líder aqui. É diaconisa. E veio confessar a mim. E tanta gente da igreja veio falar comigo. Quando ela saiu de tu, encontrou outra pessoa e falou de quem? De tu. Porque o soberbo, ele fala do outro por naturalidade. Agora, olha como o Tiago constrói esse negócio aqui. Veja. Ele diz assim: irmãos, veja que ele assume um tom mais fraternal. Ou seja, ele é pastor da igreja, mas ele agora ele se coloca na qualidade de mais um irmão da igreja. Para falar assim, tete a tete. Para dizer assim: nós somos iguais aqui nesse momento. Nesse momento, nós somos iguais mesmo. Pastor Orlando não é nada mais que vocês, eu também não sou nada mais que vocês. A gente só tem uma coisa mais que vocês, e eu acho que se vocês souberem o que é, vocês talvez nem queiram. Responsabilidade. É só isso. A gente vai ser cobrado 1 trilhão a mais do que vocês. Pronto. Com o que ensina, com o que faz, com o que vive, com o exemplo que a gente dá, com tudo isso. Então Tiago diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Por que Tiago diz não faleis mal uns dos outros? Porque maldizer o outro é a gente difamar o outro. Maldizer é difamar. Sabe por que a gente não deve difamar? Porque a tradução da palavra diabolos é difamador. Copiou? Vamos lá, você vai repetir comigo para você guardar. Porque diz a psicologia que se você repetir, você está ouvindo 2 vezes. Vamos lá, repita comigo. Diabolos é difamador. Mas vai que você sai daqui de diabolos. O que é diabo? Então vamos traduzir para o português. Diabo é difamador.
Pronto. Tiago está fazendo assim, olha irmão, faz sentido tu que agora estás em Cristo, que o Espírito de Deus habita em você, você fazer as obras do diabo. Faz sentido você dizer que está em Deus, mas agir como se estivesse em Satanás. Faz sentido você se colocar como servo do Senhor, mas você agir como se fosse servo do cão, que os cachorrinhos escutam. Pode ser cãofobia. Percebeu que não faz sentido? Aí Tiago está dizendo assim: não faleis uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Por que Tiago relacionou falar mal de Francisco com falar mal da lei ou julgar a lei? Porque existe sobre nós uma lei régia. Qual é a lei régia? A principal é amar a Deus sobre todas as coisas, toda a minha alma, força, entendimento, assim, coração. Mas a que deriva desta, qual é? Amar ao próximo como a ti. Se a gente cumprir as duas coisas, você cumpriu a Bíblia todinha. Você já sabe que não cumpre, então, né? Então você já sabe que você não ama a Deus do jeito que tem que amar, nem no segundo da sua vida. Né? Você já sabe que o próximo, se a Deus ficou difícil, quem dera é o próximo, né? Então você sabe, mas essa é a lei régia. Se você, em vez de amar o outro, mete o pau no outro, irmão, o que é que você está fazendo? Você está se colocando acima da lei. Porque só quem pode não se submeter à lei é quem escreve a lei. Veja, você já percebeu que o policial anda na faixa de ônibus, anda usando celular. Percebeu? Por quê? Porque ele ali está fazendo a função daquele que aplica a lei. Aí ele pode estar sobre a lei. Por isso que tem crente que quer ser policial. Né? Tem crente que quer ser policial. E entrar 2.200 e pouco agora, mas nem tudo sendo crente. Que é para poder dizer assim, agora eu posso andar na faixa do ônibus e não estou em pecado. Então veja, se coloca acima da lei. Aí vê só, se você que se coloca em cima da lei, você deixou de observar a lei e passou a ser juiz da lei. Porque quem faz a lei tem a prerrogativa de pensar, refletir se a lei está certa ou se a lei está errada. Só que Tiago para. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Amém. Aí Tiago para e diz assim, mas peraí, quem é o autor da lei? Quem legislou a lei? Quem é o Senhor da lei? Quem é aquele que julga até a própria lei? Quem é? É Deus. Opa, não fomos nós. Não vem de nós, vem de Deus. E se vem de Deus, irmãos, nós devemos apenas obedecer. Não compete a nós estar acima, nem julgar, nem descredibilizar, só compete a nós obedecer. E por que compete a nós obedecer? Porque há uma escolha para você. Amém. Esse Deus, ou ele salva, ou ele faz perecer. Pronto, se você não quiser obedecer, é como se você estivesse assinando um atestado de morte. Eu quero desobedecer ao Senhor. Cabe a você obedecer ou desobedecer. Se desobedecer, sabe que o resultado vai ser perecer. Se obedecer, sabe que o resultado vai ser salvar a vida. Aí Tiago termina perguntando uma pergunta que a gente chama de retórica. É uma pergunta que só tem uma resposta óbvia. Tu, porém, quem és que julgou o próximo? Você é Deus? Aqui tem uns Deus aqui. Vou perguntar de novo. Eu disse que a mensagem não é para a igreja, é para você. Você é Deus? Não. Então não compete a você falar do outro. Mas não é bronca esse negócio, irmão? Não é bronca? Parece que tem um cotoco, irmão, na língua. Né? Olha, irmão, eu tenho um lema que é assim: nós somos corajosos na ausência, covardes na presença. Porque aquilo que a gente fala às escondidas, se tivesse debaixo de plena luz, nós não falaríamos. Isso acontece aqui entre nós, irmão. Não é nem lá fora. É entre nós, irmãos, que Jesus disse, Mateus 18, 15 anos. Se você vê seu irmão fazendo alguma coisa, o que é que você tem que fazer? Toca a trombeta, foi isso?
Não, chama teu irmão, conversa com ele. Se ele se arrepender, você conhece seu irmão. Se ele não se arrepender, leva mais uma ou duas testemunhas, porque na palavra de 2 ou 3 pessoas faz uma verdade. Se ele se arrepender, você conhece seu irmão, se não, leva para a igreja. Se diante da igreja, ainda assim, em vez dele pedir perdão e reconhecer seu erro, ele quiser argumentar, dizer que não está errado, que não sei o quê, ou nem sequer aparecer na Assembleia, o que a igreja tem que fazer? Excomungar, porque aquilo que a igreja estabelece na terra é estabelecido no céu. E só para dar autenticidade a esse processo, é lá que está aquele texto mal usado em ciclo de oração. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. O pessoal usa isso para ciclo de oração, só veio 3 pessoas. Só veio 3 crentes. Aí a dirigente está lá com o diálogo, não veio ninguém, vou falar com o pastor, não sei o quê. Aí chega a 8 agora, chegou pelo menos um, então o senhor vai comer. O senhor já chegou entre nós, porque entre 2 ou 3, o senhor está comigo. O senhor estava sozinho, o senhor não estava comigo. Agora o senhor pegou. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Deus não está fora de você, não. Deus está dentro de você. Então, onde é que você poderá estar e Deus não estará? Diga um lugar. Só se você sair de você. Né? Então, aquele texto, aquela afirmação de Jesus é para dizer que esse processo de disciplina ele é do céu. Quando a igreja fizer em conformidade com a palavra, Cristo está no meio da igreja dizendo amém. Amém. Entendeu? Amém. Então, em vez de falar mal, na ausência, dando vazão ao diabo, se tornando servo dele, chame o irmão e converse olho no olho. Não seja covarde, seja corajoso para fazer o certo, não para fazer o errado. E aí, irmãos, ainda tem uma outra expressão da soberba. Eu disse só ela assim. Repita comigo. A soberba se manifesta no dia a dia. Olha o versículo agora um bocado. 13 a 17. Diz o texto. Atentai agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade e tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Olha, irmão, isso aqui é uma manifestação da soberba. É a manifestação de alguém que acha que pode fazer os seus planos, e que os seus planos serão cumpridos. Amanhã, pronto, hoje mesmo eu estava conversando com um irmão, e ele disse assim, eu fiz uma brincadeira assim, nos Estados Unidos, para a gente abrir um IBPV lá nos Estados Unidos, que agora está moda abrir igreja nos Estados Unidos, né, irmão? Pastor chique abre igreja nos Estados Unidos, eu sou chique, né? Então eu vou abrir uma igreja nos Estados Unidos, sem nem falar o verbo to be, que normalmente é o que a gente aprendeu lá atrás, hoje mudou mais um pouquinho, mas lá atrás era to be, né? Está aprendendo, irmão? Ué, tá vendo? Demorou demais. Então veja, aí eu estava falando isso, aí o irmão disse assim, e eu vou, porque eu quero morar nos Estados Unidos, de boca cheia, assim, sabe você encher a boca assim? Eu quero morar nos Estados Unidos. Eu digo, não, irmão, você não vai não. Você vai, se Deus quiser. Amém. Se Deus não quiser, você sai até de onde você está morando. Amém. E vai para uma brenha, um interior desse aí. Cortar cana, fazer sopa de caldo de cacto. Vai ter outro nome, como é o nome? Cacto, caldo de palma. Palma com tudo, palma com farinha, palma na mão, palma. Você vai para lá em vez de ir para os Estados Unidos, meu filho. Porque quem governa a nossa vida é Deus. Quem governa a nossa vida é Deus. Manda ele agir para onde ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer. Se quer mandar, se não quer mandar. Entende? É ele. Se você quiser ir, ele não quiser que você vá, ele bota todos os obstáculos no você sai repreendendo o cão, a jaca, tudinho. Isso é o cão me impedindo, não, é Deus. Ele não vai dele não. Duvido você chegar lá. Mas também, se Deus quiser, não tem nada que te impeça a chegar lá. Não tem dinheiro, não tem doença, não tem saúde, não tem cosmovisão, não tem cultura, não tem política, não tem economia, não tem nada, irmão. Porque Deus é Senhor. E Ele faz você chegar onde Ele quer. Então isso aqui é soberba. Mas ele diz assim, eu vou fazer amanhã tal coisa. Não, irmão. Diga assim, eu vou, se Deus quiser. Agora deixa eu dizer outra coisa aqui também. Que a gente é no pé alta. Isso é antigo, ninguém fala mais disso, é pé alta. A gente é no pé alta, travesso. Veja, aí tem crente
Aprendi, pastor, que eu não posso ser soberbo, eu tenho que ser humilde e dizer eu vou se Deus quiser. Aí marca uma reunião aquele, eu vou. Aí ele, eita, sou crente, eu vou se Deus quiser. Sabe por quê? Porque ele não quer assumir o compromisso de Deus. Miserável, aprendeu errado. Depender de Deus não pode ser folga para descompromisso. Crente tem que ser responsável. Quando o crente disser sim, tem que ser sim. Se ele disser não, tem que ser não. O que passa disso é difamação. Porque o que passa disso é do diabo, que é o difamador. Percebe? Então, irmãos, se nós seguirmos o nosso coração, a gente vai acabar manifestando os pecados que a gente acabou de elencar. Então agora a gente vai para a segunda parte da mensagem, tá? E quase que eu consegui a meta. Porém, como vencer essas inclinações e seguir a vontade de Deus? Seguir os desejos de Deus. Primeira lição, repita comigo. Orar. Segundo a vontade do Senhor. Aí a gente volta lá para o início do capítulo de novo. Verso 3. Olha o que ele diz no verso 3. Pedis e não recebeis. Por que pedis? Mal. E como é que eu sei se eu estou pedindo bem ou mal? Ele diz, ó, porque eu estou pedindo para esbanjar nos meus próprios prazeres. Meu pedido não é legítimo. Por que meu pedido não é legítimo, irmão? Porque o Evangelho, quando ele chegou em mim com a função de me libertar de mim. Me libertar de mim. Porque eu, por natureza, meu pastor, o senhor está aí. Eu nem tinha visto, eu já tinha pensado aqui em algumas coisas. Alexandre, ali tem que falar na altura, né? Não que aqui não seja, mas ali. Aí veja, eu até me perdi no negócio. O Xandinho já mudou uma pressão, né? Só em ver. Então, realmente eu perdi mesmo. Não, mas eu estava dizendo. Isso! Eu disse isso, mas não entendi nada. Então, veja. Sim, Jesus nos libertou de nós. Entende? Porque por natureza, o que é que nós somos? Egoístas. Egocêntrico. Eu, minha, meu. A oração do Pai Nosso é nosso, nós. Mas a gente não sabe disso não, porque a gente achou que a oração do Pai Nosso é coisa de católico. Aí tá bom, e Deus jogou fora. Mas se você jogou fora o modelo, como é que você vai saber fazer a coisa? Porque para nós é o modelo. Mas você jogou fora o modelo. Acabou, se você jogou fora o molde. A gente não sabe mais o que fazer, perdeu a referência. E a oração do Pai Nosso ela é referência, porque ela ensina que ela começa dizendo que o Pai é nosso, não é teu. Ele não é teu Pai, no sentido de que ele só olha para você, que o seu umbigo é mais bonito, que as suas causas são melhores, que você está lá na frente quando ora, que os seus pedidos têm uma chancela assim, ligeira, urgente, emergente, despacha logo. Não, ele é Pai nosso. E por que é Pai Nosso? Para você entender que a vida cristã já não é mais minha, ela agora é dele e ela agora é nossa. Você você deve responsabilidade a todo esse povo aqui, os que você nem conhece. Você leva o nome de Cristo, não o seu mais. Você é servo do Deus Altíssimo, não é mais você. Você não é servo mais de você, entendeu? Então agora a vida cristã ela nos inclui num ambiente de coletividade. Isso aqui é uma comunidade de fé. Se alguma coisa ruim acontece com um, ela acontece com. Se ela acontece de bem, ela acontece com. Porque nós somos comuna. Aleluia. Entendeu, irmãos? Essa lógica. Então por que eu não recebo o que eu quero? Porque eu estou pedindo coisas a Deus que diz respeito ao meu umbigo. E nem são coisas essenciais, são coisas para que eu esbanje, para que eu tenha formas de viver os meus prazeres. Isso é um grande problema. Irmãos, eu preguei quarta-feira numa igreja com um amigo, um pastor, Saulinho, que foi para o México. Não sei se tu conheceu o Saulinho, já foi para o México, lá do STP. Sobre jejum de Isaías, capítulo 58. Irmãos, é impressionante como a gente pegou o jejum, que na Bíblia só está em Levítico 16, 29. Recomendação de Deus. No resto da Bíblia, o povo de Deus fez o que quis com jejum. Mas na Bíblia, Levítico 16, 29,
E tem um único propósito, que é você chorar pelos seus pecados diante de Deus, clamando a Ele por arrependimento e perdão. A gente pegou o jejum hoje, irmão, e fez meio de barganha com Deus. Eu quero resolver um problema na justiça, eu vou jejuar Coca-Cola. Eu quero arrumar um varão de Deus, eu vou jejuar chocolate. Eu quero, sei lá, passar no Enem, vou jejuar, sei lá, Instagram. Vou passar uma semana sem mexer no Instagram. Irmão, sabe o que é isso diante de Deus? Como dizia meu pastor, eita, agora deu up agora, viu, família? Vou falar, vou gritar menos agora. Não vou deixar de gritar, vou gritar menos. Como dizia meu professor Ivanildo, sabe o que é isso diante de Deus? 8. Lembra? Que era 8? Um 0 embaixo e outro em cima. Porque jejum não é para isso, a gente está querendo mercadejar com o Senhor. Então a mesma coisa a gente está fazendo nas orações, irmão. Veja, eu não quero que você levante a mão. Deus me livre de constranger. Nunca foi minha intenção. Mas veja, quantas vezes você parou para orar só para dizer assim? Você passar o tempo todinho só para dizer assim: Senhor, eu estou aqui porque eu quero o Senhor. Eu não estou aqui porque eu quero A, B, C. Eu estou aqui porque eu quero o Senhor. E não é porque é pecado pedir, não. A gente só tem Ele para pedir mesmo. Tem que pedir. Mas veja, oração em primeiro lugar é relacionamento. A gente fez de oração a via do mendigo. Entende? Então a gente às vezes não recebe o que pede, irmão, porque a gente não sabe pedir. E se a gente buscasse em Deus a sabedoria para saber pedir, eita, você ia ver Deus dizendo amém. Amém, Bartô. Amém, Bartô. Amém, Bartô. Amém, Bartô. E você dizer, meu Deus do céu, como Deus é benevolente comigo. Mas é porque você está pedindo quem mandou você pedir. Segunda coisa que você precisa fazer para vencer essa vida de pecado. Repita comigo. Viver. Dependendo de Deus. Verso 6. Olha o verso 6. Antes Ele dá maior graça. Pelo que diz. Deus resiste ao soberbo. Mas o que é que Ele faz com os humildes, irmãos? Ele dá graça. Que presente maravilhoso é você receber de Deus o seu favor. Porque nós não somos merecedores do favor de Deus. Diariamente a gente faz algumas coisas que, se fosse para alguém humano, esse alguém deixaria de nos favorecer. Mas Deus não deixa de nos favorecer. Porque antes de nos enxergar, sabe o que Ele vê em nós? A justiça de Cristo. Então, para Deus, irmãos, o crente redimido, mas mais sem vergonhazinho. A gente fala mal dos paraguaios. Como é paraguaio? Quem é do Paraguai é o quê? Paraguaio? Que negócio feio. Os paraguaios, do plural, os professores de português, professor, né? Os paraguaios, a gente fala mais dos bichinhos, dizendo assim, que tudo que não presta é do Paraguai. Né? Eu estou dizendo isso que eu vou dizer agora. Aquele crente, é crente em Jesus, não é o crente mais paraguaio que existe no reino dos céus. Ou então, como Orlando pregou uma vez lá na igreja, eu guardei, viu, negão? Crente camaleão. Crente camaleão, aquele mais camaleãozinho, mas ele está em Cristo, tá. Quando Deus olha para ele, vê o que sobre ele? O manto de justiça do seu filho. Ele está justificado. Ele tem pecado? Tem pecado? Tem. O pecado afeta a vida do crente com Deus, mas não quebra a aliança do Deus com o crente. Aleluia. Por quê? Porque ele nos justificou em Cristo. Entende? Tudo já foi pago. Não resta nenhuma dívida, embora que eu tenha pecado. Entende? Embora que eu tenha pecado. Então ele dá graça ao humilde. Agora veja, ele dá graça ao humilde. Quem é humilde? É aquele que reconhece. O fariseu está lá, ó Senhor, eu jejuo. E o Senhor sabe que eu jejuo de verdade. Eu dou esmola, o Senhor sabe que quem dá, hoje eu saio com um saco assim, ó, para dar. É Pix, é o tempo todo assim, cartão, débito, é crédito, eu não posso ver ninguém com necessidade, quem passa sou eu. O Senhor sabe que comigo a consagração aqui não é Nutella não, é raiz. Né? Aí o publicano está do lado assim, ó. Nem ousa chegar lá na frente, lá no ato do gentio, batendo o peito assim, ó. Senhor, nem olha para cima. Eu não sou digno. Tem misericórdia de mim, pecador. Jesus diz, quem saiu justificado? Foi o publicano, traidor, ladrão, corrupto, que devia cobrar R$1, cobrava 4.
do seu povo, ladrão do seu povo, para dar ao povo estrangeiro que massacrava o seu povo. Mas aquele chegou diante de Deus e reconheceu quem ele é. Os humildes são os que reconhecem. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Você acha que é alguma coisa, você chega lá assim, se arrastando, nas migalhas assim, Senhor, tu sabe como eu estou hoje, só o pó, mas eu não tenho outro bem no céu nem na terra, senão o Senhor. Então recebe esse pecador. São os humildes recebem graça. Olha o verso 15, outra manifestação de humildade, verso 15. Em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto. Isso é humildade, irmão. Irmão, eu quero muito, meu pastor, eu quero muito estar lá. E no que depender de mim, eu vou fazer todo o esforço possível para chegar. Mas no final, só estarei, se Deus quiser. Aqui eu tenho compromisso, mas eu tenho dependência. Não é o crente que vai dizer: não, se Deus quiser eu vou, né, pastor? Fique tranquilo aí na relva, vá orar. O senhor quer que eu vá? Vá orar. Tudo depende de Jesus. Olha para aí. Terceira coisa que nós devemos fazer, irmão, repita comigo: viver buscando a Deus. Versos 7 e 8. Olha o que ele diz aí: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Ou seja, em vez de estar atrás dos prazeres mudando, alimentando a carne, coração ainda corrupto, o que é que você deve fazer? Busque a Deus enquanto se pode achar, irmão. Busque a Deus enquanto se pode achar. Ore a Deus. Eu não sei se funciona, já contou. Se não contou, eu vou contar, porque a IBPV já sabe milhares de vezes já. Quando a gente... Ela citou aqui, não foi ela que citou, não. Foi Larissa que citou o negócio da mocidade. Mas não falou também da mocidade. Quando a gente era da mocidade lá da IBPC, e eu era o mais novo de todos. Eu lembro que eu fui para a reunião em janeiro de 2006, eu tinha acabado de me converter em novembro de 2005. Estou eu lá na reunião. Mas nosso líder Davi tinha uma casa em Itamaracá, então, quando a gente ia para a casa dele, sabe o que a gente ia fazer? Olha, no condomínio com piscina, quadra poliesportiva, praia, uns 200, 300 metros no condomínio, salão de festa, top a casa, top o condomínio. E o que a gente ia fazer? Jogar vôlei, jogar futebol, uma mãe de piscina, para a praia. A gente ia para a Praça do Pilar à noite. Sabe por que a gente saía de Camaragibe para Itamaracá, irmão? Para buscar o Senhor. Aleluia. Olha, irmão, a gente chegava na sexta, né? Já assim, vamos orar depois do jantar. No sábado de noite não tinha hora para terminar, irmão. Tinha hora para começar. Mas não tinha hora. Olha, irmão, foi cada momento com Deus. Cada experiência com o Senhor que aquela juventude teve. Pelo menos ali aquele grupo que ia. Quando não era ali, irmãos, era lá em cima do Lírio dos Vales, fazendo vigília, orando, irmão. Eu sou o que sou pela graça de Deus, mas eu vou dizer, muito do fundamento da vida cristã que eu tenho foi lá daquele começo. Porque foi um começo com raiz, com alicerce do Senhor. Não era festa, não era experiência, não era oba-oba, não era para buscar o Senhor, para buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Aleluia. Se você não buscar o Senhor, sabe quem vai reinar em você? A carne. A carne. Quarta coisa que você precisa fazer com o relógio redentor, repita comigo: viver se santificando. No final do verso 8, ele diz aí: ó, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o. Em vez de manter a mente escravizada nas paixões mundanas, humildemente busca a graça do Senhor e se santifique. Você não se santificará sozinho. Se você não tiver vida de oração, você não consegue dizer não à carne. Se você não tiver vida de meditação na palavra, você não consegue dizer. Uma certa cantora disse que oração é alimento. Ela errou. Oração é relacionamento. Palavra é alimento. Eu preciso das duas coisas. Amém. Se eu só comer, eu não conheço.
Se eu só conhecer, eu tenho fome, vou morrer de desnutrição. Eu preciso comer e preciso conhecer. E talvez a ordem seja inversa. Eu preciso conhecer para poder comer. Porque eu só como se eu crer que aquilo é verdade. E para que é verdade, eu tenho que conhecer. Mas você precisa dos dois. Então, juventude, eu já fui jovem, a gente estava ali, vocês pulando, e sabe que coisa linda. Eu, Orlando ali, querendo se balançar, mas também não consegue mais. Se eu der 2 pulos que vocês deram daquele aqui, vai uma rótula para um lado, a outra para o outro. E eu e você vão ter que chamar o SAMU para levar em casa. Eu acho lindo, mas a gente já foi jovem, não foi, Lu? Aí a gente pulava demais. A gente estava na frente do Jesus numa peça, né, nego? Saía ali pulando ali embaixo falando de Jesus, aí tá aquela alegria toda. Mas veja, pular é maravilhoso. Mas tem uma coisa que é muito mais essencial. É o quanto eu me apresento diante dele. Para dele receber força e vigor. Entende? Então pulem, mas busquem a palavra. Então pulem, mas orem. Sejam conhecidos diante do altar do Senhor, como aqueles que visitam dia e noite a presença do Senhor em oração, como aqueles que se alimentam dia e noite, porque a gente come 3 vezes, e eu sei que no final você vai catar comida em algum lugar. E para encerrar, não tem mais 2. Quinto, repita comigo: viver, se arrependendo. Verso 9 e 10. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos... A gente vai errar no meio desse caminho? Vai errar ou não? E o que é que eu faço quando eu erro? Eu choro e digo assim, não tem jeito mais para mim. Tá vendo? O Senhor me quer assim mesmo. E o diabo vai vir. É verdade, eu já te disse. Ele vai dizer a você, eu já te disse tantas vezes, está insistindo por quê? Não é melhor abandonar, chutar o balde e ir embora viver. A vida só tem uma, vai aproveitar ela. Viu, João? A vida só tem uma, vai aproveitar ela, vai curtir a vida, café dia, vai curtir a vida. Vai embora viver a vida. Errou. Tem lugar para graça. Se coloca diante dos pés do Senhor. Em vez de sorrir, chora. Em vez de se alegrar, se entristece. Pranteia. Porque Ele vos exaltará. Ele vos perdoará. E Ele levantará você do seu pecado para você resplandecer de novo agora ao Senhor. Aprendeu? 5 coisas para não fazer. 5 coisas para fazer. Posso terminar? Vamos ler o verso 17? Vai para terminar. Que nem filme de Hollywood. Começa com o fim e termina no fim. Portanto, conclusão. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz. Pronto, vocês sabem 10 lições. Vocês sabem 5 coisas que não devem fazer. Vocês sabem 5 coisas que devem fazer. Então você já sabe o certo. Você também já sabe o errado. Se você sabendo o certo não fizer o certo, dançou. Se você sabendo o errado fizer o errado, dançou. Que Deus te abençoe. Que você não siga o seu coração. Sabe por quê? Porque seu coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas há em você aquele que é santo, puro, justo e fiel. O nome dele é Espírito Santo de Deus. E ele foi deixado em você para te levar nesta jornada até o dia final. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em minha vida há de completá-la até o dia do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.